Fala, pessoal! Já somos mais de 15 mil inscritos e, para comemorar, decidi trazer um compilado com alguns dos casos que vocês mais curtiram aqui no canal. Espero que gostem dessa seleção. Você provavelmente já ouviu falar do famoso teste de fidelidade do João Kleber, aquele quadro polêmico da TV que, na maioria das vezes, a gente já percebe como algo falso. Mas, infelizmente, o caso que vamos contar hoje foi real. Em 2017, no interior de Rondônia, na cidade de Cerejeiras, uma jovem de apenas 14 anos foi morta após um teste de fidelidade encenado por pessoas próximas. Agora vamos conhecer essa história, que revoltou a população local. Esse caso se passa na cidade de Cerejeiras, no interior de Rondônia, um município pequeno, com cerca de 20 mil habitantes, conhecido pela tranquilidade e pela rotina simples típica do interior, onde praticamente todo mundo se conhece. Foi justamente essa calmaria que acabou quebrada em abril de 2017, quando um crime brutal passou a dominar conversas, ruas e redes sociais da cidade inteira. A vítima foi Jéssica Hernandes Moreira, de 17 anos, uma adolescente bastante conhecida entre moradores e colegas. Ela era descrita como alegre, educada, gentil e trabalhadora. Ainda cursava o ensino médio e sonhava em fazer faculdade para construir uma vida melhor. Para ajudar em casa, produzia e vendia pão de mel, usando parte do dinheiro para complementar a renda familiar. Pessoas próximas diziam que Jéssica era uma jovem cheia de planos, sempre sorridente e com vontade de crescer na vida. Jéssica mantinha um relacionamento com Ismael José da Silva, de 35 anos. A diferença de idade entre os dois, 18 anos, sempre chamou atenção na cidade e gerava comentários entre moradores. O namoro já durava cerca de 3 anos, tendo começado quando ela tinha apenas 14 anos. Segundo relatos reunidos durante o caso, Ismael era extremamente ciumento e possessivo. Parte desse comportamento estaria ligada à insegurança provocada pela diferença de idade. Enquanto ele já era um homem adulto, com vida formada, Jéssica ainda vivia a juventude, estudava, convivia com colegas e tinha uma rotina social ativa, algo que alimentava constantes desconfianças. Na manhã do dia 20 de abril de 2017, Jéssica faltou à escola por causa de fortes cólicas. Por volta das 8h30, pegou sua bicicleta e avisou a mãe que iria até a farmácia comprar um remédio. Saiu de casa como em qualquer outro dia comum, sem imaginar que aquele seria o último momento em que seria vista com vida. Os familiares estranharam a demora e começaram a procurar. O desaparecimento rapidamente se espalhou pela cidade, mobilizando conhecidos e aumentando a preocupação geral. 4 dias depois, em 24 de abril, 2 mulheres que caminhavam por uma estrada rural, conhecida como Linha 4, sentiram um cheiro muito forte vindo da vegetação. Ao se aproximarem, encontraram o corpo da adolescente enrolado em uma lona, já em estado avançado de decomposição e com perfurações pelo corpo. A notícia se espalhou rapidamente e mergulhou Cerejeiras em choque. Com o avanço das investigações, a polícia passou a reconstruir os últimos passos da jovem. Foi então que surgiu o nome de Diego de Saparente, primo do namorado dela. Segundo o que foi apurado, Diego abordou Jéssica naquele dia dizendo que possuía provas de que ela teria traído Ismael. Ele afirmou que precisava conversar e que mostraria as mensagens e evidências se ela fosse até sua casa esclarecer a situação. A jovem aceitou ir, possivelmente acreditando que poderia resolver o mal-entendido. Já dentro da residência, Diego insistiu que tinha provas da traição e começou a pressioná-la emocionalmente. Durante a conversa, conforme depoimentos apresentados posteriormente, Jéssica acabou confessando que teria traído Ismael. O que ela não sabia era que tudo havia sido armado. Ismael estava escondido em outro cômodo da casa, ouvindo toda a conversa. Assim que a confissão aconteceu, ele saiu tomado pela raiva. Movido pelo ciúme extremo e pelo comportamento possessivo que já demonstrava no relacionamento, atacou Jéssica com uma barra de ferro, atingindo sua cabeça e derrubando a jovem no chão. Mesmo ferida, ela ainda apresentava sinais de consciência. A agressão continuou. Ela foi empurrada, bateu novamente a cabeça e, em seguida, foi golpeada diversas vezes com uma faca, principalmente na região das costelas e do pescoço.
A perícia apontou que a causa da morte foi asfixia decorrente dos ferimentos na região cervical. Após o crime, Ismael ameaçou o próprio primo, afirmando que ele também morreria caso não ajudasse a esconder o corpo. Os dois enrolaram Jéssica em uma lona e transportaram o cadáver até a zona rural, onde o abandonaram. Há relatos de que ainda tentaram atear fogo no corpo, mas não conseguiram. O celular e a bolsa da vítima foram descartados dias depois. Durante as investigações, a polícia encontrou pesquisas feitas por Ismael sobre clonagem de WhatsApp, rastreamento de celular e recuperação de mensagens apagadas, indicando que ele já monitorava a jovem antes do crime. A repercussão foi imediata. Moradores revoltados se reuniram em frente à delegacia, arremessaram pedras e protestaram, exigindo justiça. A revolta tomou conta da cidade, que acompanhava cada nova informação com indignação. O pessoal tá apedrejando a delegacia, velho. Nossa, velho. Atiraram na população, atiraram no povo e o povo se revoltou. Ismael José da Silva e Diego de Saparente foram presos e denunciados pelo assassinato da adolescente e pela ocultação do cadáver. O caso ganhou enorme repercussão e passou a ser acompanhado de perto pelos moradores, que cobravam justiça diante da brutalidade do crime. No primeiro julgamento, realizado em 2018, Diego acabou condenado pela participação no crime. Já Ismael foi absolvido da acusação de homicídio naquele momento, após surgirem elementos que indicavam que ele estaria no trabalho no horário em que a morte teria acontecido. A decisão causou revolta na população, que não concordou com o resultado do julgamento. Diante da repercussão, o Ministério Público recorreu da decisão e um novo julgamento foi marcado. Em 2019, após 2 dias de júri, o caso foi reavaliado e a decisão anterior acabou sendo modificada. Ismael José da Silva, apontado pelas investigações como o responsável direto pelas agressões que levaram à morte de Jéssica, foi condenado por homicídio qualificado, recebendo pena de 14 anos de prisão. A história de Jéssica terminou de forma cruel e injusta. Uma jovem que tinha planos, sonhos e uma vida inteira pela frente, acabou vítima de ciúme, manipulação e violência extrema. Um suposto teste de fidelidade, que deveria apenas expor uma mentira, transformou-se em uma armadilha sem saída. No fim, o que ficou foi o silêncio deixado por uma adolescente que saiu de casa para algo simples e nunca mais voltou. E uma cidade inteira marcada para sempre por um crime que jamais seria esquecido. Quando pensamos em igreja, em servos de Deus, imaginamos pessoas de paz. No entanto, por trás de algumas aparências, histórias inimagináveis podem se esconder. Neste caso, um relacionamento proibido entre um pastor e uma nora culminou em uma tragédia que deixou a comunidade em choque. Fique comigo para descobrir como tudo aconteceu. Essa história aconteceu em São Paulo, entre a capital e a região de Mogi das Cruzes, e começa de uma forma completamente comum, sem nenhum sinal claro do que estava prestes a acontecer. Mirelle Peixoto Souza tinha 22 anos. Era uma jovem descrita como alegre, delicada e muito próxima da família. Em algum momento ela conheceu João e os dois começaram um relacionamento que evoluiu rápido. Namoro, noivado e casamento. Depois disso, Mirelle passou a morar com o marido na casa da família dele, convivendo diretamente com os pais de João. Entre eles estava Adir Neto Teodoro, pai de João, um pastor conhecido dentro da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele tinha uma longa trajetória religiosa, com mais de 30 anos de atuação, formação em direito,
teologia, mestrado e até doutorado em ciências religiosas. Dentro da igreja era visto como alguém preparado, respeitado e com uma imagem muito bem construída ao longo dos anos. Aos poucos, ele foi conquistando também os membros da nova unidade onde passou a atuar, levando sua família junto para frequentar o local. No início, a convivência entre todos parecia tranquila. Mirelle se adaptou à rotina da casa, o relacionamento com João seguia normalmente e pouco tempo depois ela engravidou. O nascimento da filha trouxe ainda mais responsabilidade para o casal, mas também marcou o começo de uma fase diferente. Com o passar dos meses, a relação entre Mirelle e João começou a se desgastar. Não existem detalhes totalmente claros sobre o motivo da separação, mas o fato é que, entre maio e junho de 2018, os dois decidiram se separar de forma informal, sem oficializar o divórcio. Com a filha ainda muito pequena, Mirelle voltou para a casa da mãe, Celidalva, na zona norte de São Paulo, mais precisamente na região da Brasilândia. Ali ela começou a tentar reorganizar a vida. Passou a procurar emprego, enviava currículos, participava de entrevistas e buscava uma forma de sustentar a filha. Mesmo separados, ela ainda mantinha contato com João, que em alguns momentos demonstrava vontade de reatar o relacionamento. Só que nos bastidores, algumas situações começaram a chamar a atenção. Existiam relatos de conflitos dentro da família, comportamentos estranhos e uma proximidade considerada incomum entre Mirelle e o sogro, Adir. Esses comentários nunca foram totalmente esclarecidos, mas teriam gerado desentendimentos dentro da casa, principalmente envolvendo a esposa do pastor. Mesmo após a separação, há relatos de que Mirelle ainda mantinha contato frequente com Adir, o que levantou ainda mais questionamentos ao longo das investigações. Dias antes do crime, um novo elemento surgiu nessa história. Mirelle teria marcado uma reunião com membros superiores da igreja, onde afirmava que apresentaria provas envolvendo o pastor Adir. Segundo informações levantadas posteriormente, essas provas estariam relacionadas a comportamentos inadequados e possíveis relacionamentos extraconjugais dentro da igreja. Essa reunião estava prevista para acontecer poucos dias depois. No dia 15 de janeiro de 2019, Mirelle disse à mãe que havia conseguido uma entrevista de emprego no bairro do Tatuapé. Ela explicou que, caso fosse aprovada, poderia precisar permanecer até 2 dias fora para um treinamento. Naquela manhã, por volta das 10 horas, ela saiu de casa, deixando a filha sob os cuidados da avó, e seguiu para esse compromisso utilizando um carro de aplicativo. Por volta do meio-dia, Celidalva recebeu uma mensagem da filha. Era apenas uma foto, a imagem de uma comanda de restaurante. Não havia explicação, não tinha legenda, nada que indicasse o motivo daquele envio. Aquilo parecia estranho, mas não foi suficiente para gerar preocupação imediata. O problema começou nas horas seguintes. Mirelle não respondia mais mensagens, não atendia ligações e simplesmente desapareceu. Ainda naquele mesmo dia, a situação tomou um rumo completamente diferente. Um homem que passava por uma área de mata na região do bairro Itapetí, em Mogi das Cruzes, avistou algo estranho e decidiu se aproximar. Ao perceber que se tratava de uma jovem caída no local, acionou a polícia. Quando os agentes chegaram, constataram que a vítima ainda estava com o corpo quente, indicando que o crime havia acontecido pouco tempo antes. Ela apresentava 3 disparos na região da nuca, caracterizando uma execução. Sem documentos no local, a identificação só foi possível posteriormente, através das digitais. Era Mirelle. No dia seguinte, o velório reuniu familiares, amigos e pessoas próximas. O clima era de choque, tristeza e incredulidade. Durante a cerimônia, uma cena específica chamou a atenção. Enquanto tudo acontecia, Celidalva observava atentamente uma pessoa presente ali, com um olhar diferente, fixo, como se já tivesse entendido algo que ninguém mais sabia naquele momento. Enquanto isso, a polícia avançava nas investigações. Câmeras de segurança começaram a ser analisadas e revelaram os últimos passos de Mirelle. Imagens de um restaurante mostraram ela sentada, aparentemente tranquila, ao lado de um homem mais velho. Depois, registros de um posto de gasolina confirmaram que os dois seguiram juntos por algum tempo. Aquilo se tornou um ponto central na investigação.
Essas imagens foram mostradas à mãe de Mirelle, e foi nesse momento que tudo mudou. Ao olhar para o homem que acompanhava a filha, ela reconheceu imediatamente. Era Adir Neto Teodoro, o pastor e ex-sogro de Mirelle. Mesmo diante disso, ela foi orientada pela polícia a não comentar nada, o que explica o comportamento dela durante o velório. Adir chegou a ser chamado para prestar depoimento, mas inicialmente não havia provas suficientes para mantê-lo preso, e ele acabou sendo liberado. Durante o interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio, alegando que só falaria em juízo. Ainda assim, em um momento de pressão, deixou escapar que Mirelle vinha causando problemas recentemente, algo que chamou a atenção dos investigadores. Outro detalhe que levantou suspeitas foi o comportamento dele após sair da delegacia. Mesmo com toda a situação, ele viajou com a família para a praia, como se nada tivesse acontecido. Isso aumentou ainda mais as desconfianças. Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que o encontro naquele dia não havia sido por acaso. Mirelle teria sido atraída com um pretexto. Imagens e dados apontaram que um segundo homem já aguardava em um posto de gasolina antes mesmo da chegada deles. Esse homem foi identificado como Abraão Rodrigues Silva, conhecido por envolvimento com crimes, incluindo roubos e tráfico. Cerca de um mês depois, com as provas reunidas, a polícia efetuou a prisão de Adir. Confrontado com as evidências, ele acabou confessando participação no crime. Segundo a investigação, tudo foi premeditado. Após sair com Mirelle, ele a levou até uma área mais isolada, enquanto Abraão seguia o veículo. No momento em que pararam, Mirelle foi surpreendida e atingida por disparos pelas costas. Depois disso, o corpo foi arrastado para dentro da mata e abandonado no local. A motivação, segundo o próprio Adir, seria o medo de que Mirelle revelasse informações que poderiam comprometer sua imagem dentro da igreja e fazê-lo perder tudo o que havia construído ao longo dos anos. Ele também afirmou que pagaria ao executor pelo crime, oferecendo ajuda financeira para uma cirurgia de interesse do comparsa. O caso seguiu para a justiça e anos depois veio a condenação. Em 2023, Adir Neto Teodoro foi condenado a 17 anos de prisão. Já Abraão, apontado como o autor dos disparos, desapareceu após o crime e por muito tempo foi considerado foragido, sem confirmação oficial sobre sua captura. No fim, o que mais impacta nessa história não é apenas o crime em si, mas toda a sequência de acontecimentos. Uma rotina aparentemente comum, um encontro que parecia normal, uma mensagem sem explicação enviada no meio do dia. E horas depois, tudo termina em uma execução brutal. E no meio de tudo isso, uma cena que resume bem o caso. Um velório cheio de pessoas tentando entender o que aconteceu, enquanto a mãe da vítima, em silêncio, já começava a ligar todas as peças e perceber que a resposta estava muito mais perto do que todos imaginavam. Em Canindé, uma cidade tranquila no Ceará, um segredo devastador estava prestes a vir à tona. Quando a madrasta descobriu o relacionamento impróprio entre o pai e a filha, o desfecho foi brutal, mudando para sempre o destino de todos os envolvidos. Acompanhe agora os detalhes desse caso que chocou o país. Anos antes de qualquer investigação, Jaelson Oliveira descobriu, por meio de exame de DNA, que era pai de uma menina de 11 anos. A partir daquele momento, ele decidiu assumir a responsabilidade, trouxe a filha para perto e passou a criá-la. Ele reorganizou a própria rotina para exercer o papel de pai presente. O tempo seguiu, a menina cresceu sob seus cuidados, estudou, construiu amizades e passou a viver dentro daquela casa como parte da nova família que estava sendo formada. Mais tarde, Jaelson se casou com Maria Aparecida Barroso, que se tornou madrasta da jovem. Os três passaram a viver sob o mesmo teto. A convivência parecia normal. Para quem observava de fora, tratava-se de uma família estruturada, sem grandes conflitos aparentes. Nada indicava que, anos depois, aquela casa se tornaria o centro de um caso policial. Os anos passaram e a jovem chegou à vida adulta. Segundo os relatos que surgiriam depois, foi somente quando ela completou 18 anos, já maior de idade, que a relação entre pai e filha deixou de ser apenas familiar. O envolvimento teria começado a partir da maioridade dela.
fato que os próprios dois confirmariam posteriormente. Até então, aquela dinâmica permanecia restrita ao ambiente da casa, longe do conhecimento público. Paralelamente, a jovem também mantinha um namoro com Antônio Harrison da Silva Lopes. Ele fazia parte da rotina dela, frequentava sua vida, mas não imaginava o que acontecia nos bastidores daquela residência. Em determinado momento, a jovem sugeriu ao namorado uma experiência diferente, envolvendo uma terceira pessoa. A proposta tinha uma condição clara. Tudo deveria acontecer no escuro. A terceira pessoa não queria ser identificada de maneira alguma e exigiu que as luzes permanecessem apagadas durante todo o encontro. Não poderia haver reconhecimento. Não poderia haver qualquer forma de exposição. Antônio aceitou, mesmo sem saber quem estaria ali com eles. O encontro aconteceu conforme combinado, ambiente fechado, sem iluminação, seguindo exatamente a exigência imposta. Porém, no decorrer da situação, a curiosidade falou mais alto. Movido pela desconfiança, Antônio decidiu quebrar a regra e acendeu a luz. Foi nesse instante que ele descobriu que a terceira pessoa era Jaelson, o pai da própria namorada. O impacto foi imediato. O que até então era um segredo doméstico ganhou um novo rumo. Antônio deixou o local abalado e procurou Maria Aparecida para contar o que havia presenciado. A partir desse momento, segundo a investigação policial, a situação deixou de ser apenas um conflito íntimo e passou a envolver crime. De acordo com as autoridades, Maria Aparecida teria reagido com revolta ao tomar conhecimento da situação. A apuração apontou que ela, junto com o ex-namorado da jovem, teria contratado 2 homens para atentar contra a vida de Jaelson, mediante pagamento que variava entre 3 e 5 mil reais. O ataque aconteceu pouco tempo depois. Diversos disparos foram efetuados. Jaelson foi atingido e precisou ser transferido para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, onde permaneceu internado por cerca de 120 dias. Apesar da gravidade dos ferimentos e do longo período de internação, ele sobreviveu ao ataque. A jovem também foi ferida durante a ação. Um dos disparos atingiu seu rosto, deixando sequelas e comprometendo sua visão de forma gradual. A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação e prenderam os 2 executores. Durante os depoimentos, eles indicaram quem teria articulado o plano. Maria Aparecida foi presa e indiciada como mandante da tentativa de homicídio. Antônio também chegou a ser detido por participação na articulação. Posteriormente, ambos passaram a responder ao processo em liberdade. Quando o caso veio a público, a cidade reagiu com intensidade. Parte da população demonstrou indignação com o relacionamento entre pai e filha, enquanto outra parte defendia Maria Aparecida. Houve manifestações pedindo sua libertação, e algumas pessoas chegaram a tratá-la como alguém que teria agido movida pela revolta. Ao mesmo tempo, familiares de Jaelson pediam justiça e relatavam medo diante da gravidade do que havia acontecido. Após deixar a prisão, Maria Aparecida declarou que reconhecia que nada justificava o ocorrido, mas afirmou que vivia há anos em um relacionamento que considerava abusivo e que teria agido sob forte desespero. Meses depois, quando o caso já não ocupava mais o centro das manchetes, surgiu um novo capítulo. A jovem decidiu falar publicamente. Com identidade preservada, pediu desculpas às famílias envolvidas e à sociedade pelo impacto causado. Reafirmou que o relacionamento com o pai começou quando ela já tinha 18 anos e que durou quase 3 anos. Em sua versão, afirmou que a madrasta e o ex-namorado sabiam da situação havia bastante tempo e que todos chegaram a buscar acompanhamento psicológico para tentar resolver o conflito, mas que o envolvimento continuou. Gostaria de pedir perdão a todos, a família de ambas as partes e a sociedade pelo constrangimento. Sabemos que nosso ato não foi correto e o que nós da família queremos dizer é que a família não sabia. Porém, a mandante e o parceiro de crime dela sabiam sim do fato ocorrido, do incêndio. A partir desse ponto, 2 versões passaram a coexistir. Uma indicando que a descoberta teria sido recente e desencadeado a reação, e outra afirmando que o conhecimento já existia anteriormente. O caso também reacendeu um debate jurídico importante.
Apesar da forte reprovação social e moral, o relacionamento entre adultos da mesma família, quando envolve pessoas maiores de idade e sem comprovação de vulnerabilidade, não é tipificado automaticamente como crime na legislação brasileira. Ou seja, embora cause indignação e choque, casos de incesto entre adultos, nas circunstâncias relatadas, não resultam necessariamente em prisão apenas pelo relacionamento em si. Já a contratação de terceiros para atentar contra a vida de alguém é crime grave previsto em lei. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse caso? Na sua opinião, a madrasta agiu de forma correta ou nada justificaria essa atitude? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Esse é Márcio Roberto Wolff, de Santa Catarina. Ele se envolveu com a esposa de um homem que não aceitou o fim. O resultado? O pior aconteceu. Agora vamos entender como essa história se desenrolou. Márcio Roberto Wolff nasceu no dia 17 de outubro de 1984, na cidade de Papanduva, em Santa Catarina, onde passou boa parte da vida ao lado da família, sempre em um ambiente simples, mas cheio de união. Já adulto, ele foi morar em Mafra enquanto os pais continuaram na cidade natal. Ele tinha irmãos, todos já com suas vidas encaminhadas, e apesar de não ser casado, Márcio era pai de 2 filhos que eram completamente apaixonados por ele. Mesmo não morando com a mãe das crianças, ele fazia questão de estar presente, cuidava quando eles ficavam doentes, levava ao hospital, brincava, dançava, e era aquele tipo de pai que realmente participava da vida dos filhos. Quem conhecia o Márcio descrevia ele como um cara extremamente gente boa, alto astral, brincalhão e com um coração enorme. Ele chegou a servir o exército e depois encontrou na estrada a profissão que mudaria a vida dele. Começou como motorista de ônibus de excursão, rodando o Brasil inteiro, e com o tempo buscou evoluir, fez cursos de máquinas pesadas e também trabalhou como instrutor em autoescola. A partir de 2023, passou a trabalhar com caminhão, dirigindo carretas e viajando não só pelo Brasil, mas também para fora do país, como o Chile, onde inclusive registrou momentos e compartilhou nas redes sociais. A estrada virou rotina, mas também virou conquista. Mesmo vivendo praticamente dentro da cabine do caminhão, ele mantinha contato com os filhos e, quando voltava, fazia questão de aproveitar cada segundo com eles. Ele também fez muitas amizades com outros caminhoneiros, participava de grupos, era conhecido por ser educado, parceiro e sempre disposto a ajudar. Nas redes sociais mostrava a rotina real da estrada, desde as dificuldades, como estradas ruins e longas esperas para carga e descarga, até momentos simples, como cozinhar na cabine, ouvir música ou fazer um churrasco improvisado nos finais de semana. Foi exatamente nesse estilo de vida que ele acabou conhecendo uma mulher chamada Ana, uma caminhoneira do Pará. O encontro aconteceu no meio dessa rotina de estrada, algo que no começo parecia apenas mais uma conexão comum entre pessoas que vivem viajando, mas que acabou tomando um rumo completamente inesperado. Ana era uma mulher que chamava a atenção por onde passava. Muito bonita, vaidosa, ativa nas redes sociais, ela mostrava sua rotina dirigindo caminhão, cantando, treinando e vivendo a vida na estrada. Ela tinha uma irmã gêmea idêntica e era conhecida na região. Ana havia se casado jovem com um homem chamado Rafael Modesto Freitas, com quem teve 2 filhas. Pelas redes sociais, a família parecia viver bem, com uma boa condição financeira, mas o relacionamento não estava tão bem quanto parecia. Segundo a versão da própria Ana, ela estava separada e havia decidido seguir a vida na estrada. Só que a filha mais velha conta uma versão completamente diferente, dizendo que a mãe abandonou a família em 2024 para viver viajando e que nunca houve uma separação real. Enquanto Ana vivia essa vida de caminhoneira, a filha mais velha acabou assumindo a responsabilidade de cuidar da irmã mais nova, de apenas 4 anos, abrindo mão da própria juventude. Mesmo assim, ela sabia do envolvimento da mãe com Márcio e chegou a pedir várias vezes para que a mãe voltasse para casa. Depois de muita insistência, em outubro, Ana retorna e o marido, ainda apaixonado, pede uma nova chance, inclusive sugerindo terapia para tentar reconstruir o relacionamento.
Só que mesmo com essa tentativa de reaproximação, Ana continuava mantendo contato com Márcio. E no dia 4 de dezembro de 2025, os dois combinam de se encontrar novamente. O local escolhido foi um posto de combustível às margens da BR-316, no município de São Francisco do Pará. Márcio chega ao local com sua carreta Mercedes-Benz por volta do meio-dia e estaciona no pátio do posto. Ao mesmo tempo, Ana sai de casa utilizando uma moto, uma Hornet ou CB300, que tinha rastreador. Essa moto, inclusive, pode ter sido fundamental para o que aconteceu depois. Sem imaginar o que estava prestes a acontecer, ela segue até o local combinado e estaciona a moto logo atrás do caminhão. Em seguida, entra na cabine onde Márcio estava. Os dois ficam juntos ali dentro, naquele momento íntimo, sem saber que estavam sendo monitorados. Através do rastreador da moto, Rafael consegue localizar exatamente onde ela estava. Pouco tempo depois, por volta de 12 horas e 30 minutos, ele chega ao posto dirigindo uma Pajero, já armado com um revólver calibre 38. Ele vai direto até o caminhão, abre a porta do lado do motorista e, sem dar espaço para a reação, manda Márcio descer. Márcio, completamente sem roupa, obedece sob ameaça. Nesse momento, Rafael já estava completamente fora de si. Assim que Márcio desce, ele começa a atirar. Foram vários disparos, pelo menos 5, e um deles atinge a cabeça. Márcio cai no chão ainda com vida, mas gravemente ferido. E como se não bastasse, Rafael entra novamente no carro, liga a Pajero e passa por cima do corpo dele antes de fugir do local. A cena foi desesperadora. Ana fica ao lado do corpo, em choque, enquanto pessoas que estavam no posto tentam ajudar de alguma forma. Uma manta é colocada sobre o corpo para cobrir a situação, e o socorro é acionado imediatamente. Quando os profissionais chegam, infelizmente já não havia mais o que fazer. Márcio morre ali mesmo, no local. A polícia é acionada e começa a colher informações e ouvir testemunhas. Poucas horas depois, Rafael é localizado na zona rural da região, ainda com a arma do crime. Ele é preso em flagrante e afirma que só não continuou atirando porque a arma ficou sem munição. O caso rapidamente se espalha, principalmente entre caminhoneiros e nas redes sociais, gerando uma enorme repercussão. Começam então os questionamentos. Ana estava realmente separada? Márcio sabia da situação? A filha mais velha se pronuncia, defendendo o pai e responsabilizando a mãe por tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Ana passa a ser alvo de ataques nas redes sociais. No meio de tudo isso, o que fica é uma tragédia cheia de versões, dúvidas e consequências pesadas. Um homem perde a vida, outro vai parar na prisão e 2 crianças ficam no meio dessa história, tendo que lidar com uma realidade completamente diferente da que tinham até então. Quando pensamos em um casal, confiança é a base, certo? Mas e se, numa noite, tudo desmoronasse? No Rio de Janeiro, um casal aparentemente comum se viu no centro de um crime que chocou a todos. E quando as investigações começaram a mostrar os verdadeiros envolvidos, o resultado foi a descoberta de um plano cruel. Agora, vamos acompanhar cada detalhe dessa história. Esse caso aconteceu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Mesquita. Ali vivia Felipe Lavina, um jovem de 27 anos que era bastante conhecido na região. Felipe era empresário e dono de academias. Ele tinha transformado a paixão por musculação e esportes em um negócio que vinha dando certo. Quem conhecia Felipe dizia que ele era um cara muito ativo, cheio de planos. Além das academias, ele também tinha outra paixão, a aviação. Ele havia conquistado recentemente o brevet de piloto amador e gostava de falar sobre as viagens que ainda queria fazer no futuro. Felipe morava no 3º andar da casa dos pais, em um sobrado da família. Mesmo tendo o próprio espaço, ele mantinha uma convivência bem próxima com os familiares. Ele também era pai de um menino de 9 anos e, segundo pessoas próximas, era muito presente na vida do filho. Na época, Felipe estava em um relacionamento com Ellen Cury, uma jovem de 23 anos que cursava direito. Os dois estavam juntos havia cerca de 1 ano e ela frequentava bastante a casa da família. No começo, Ellen parecia se dar bem com todos.
Ela conversava com os pais de Felipe, ajudava em algumas tarefas e às vezes até ficava responsável por cuidar do filho dele. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas da família começaram a sentir um certo desconforto. A irmã de Felipe chegou a comentar que tinha a impressão de que Ellen demonstrava muito interesse no dinheiro e na vida confortável que Felipe levava. Mesmo assim, nada muito sério chegou a acontecer naquele momento. A relação continuava normalmente e ninguém imaginava que aquela história terminaria de uma forma tão trágica. Na madrugada do dia 25 de outubro de 2015, por volta das 4 da manhã, Felipe e Helen estavam dormindo no quarto dele, no terceiro andar da casa. Foi nesse momento que tudo mudou. 3 homens armados invadiram a casa. Eles entraram direto no quarto onde o casal estava e renderam os 2. Os criminosos pareciam saber exatamente o que estavam procurando. Eles começaram a exigir dinheiro e perguntavam insistentemente por um cofre que estaria dentro do quarto. Segundo eles, dentro desse cofre deveria haver cerca de R$300 mil. Felipe ficou completamente confuso com aquela informação. Mesmo assim, ele abriu o cofre. Mas dentro havia apenas cerca de R$10 mil, dinheiro que ele costumava guardar para pagar funcionários das academias. Quando viram o valor, os criminosos ficaram irritados. Eles repetiam várias vezes que deveriam encontrar R$300 mil ali. Isso deixou claro que alguém tinha passado uma informação muito específica para eles. Mesmo assim, eles pegaram o dinheiro que havia no cofre, além de celulares e alguns objetos da casa. Depois disso, obrigaram Felipe e Ellen a sair da casa e entrar em um carro que estava esperando do lado de fora. Dentro do veículo havia mais um homem, que seria o motorista da fuga. O carro seguiu em direção ao bairro K11, em Nova Iguaçu, que fica a poucos quilômetros dali. Durante o trajeto, Felipe foi agredido várias vezes. Ele levou coronhadas e ameaças, enquanto os criminosos continuavam pressionando por dinheiro. Ellen, segundo o relato dela, teria sido tratada de forma diferente durante o percurso. Quando chegaram ao local, os criminosos tiraram Felipe do carro. Ali mesmo na rua, eles dispararam 2 tiros na cabeça dele. Felipe morreu no local. Helen foi liberada a poucos metros dali. Segundo ela, os criminosos disseram que não fariam nada com ela. Depois disso, Helen correu até um telefone público. Mas em vez de ligar diretamente para a polícia, ela decidiu ligar para o pai. Pouco tempo depois, familiares de Felipe chegaram ao local e encontraram o corpo dele caído na calçada. Helen estava do outro lado da rua. A morte de Felipe causou um grande choque entre amigos, familiares e moradores da região. O enterro aconteceu no dia seguinte e reuniu muitas pessoas que conheciam o jovem empresário. Enquanto a família tentava lidar com o luto, a polícia começou a investigar o que realmente tinha acontecido naquela madrugada. Nos primeiros depoimentos, Ellen contou que os criminosos chamavam Felipe pelo nome e sabiam da existência do cofre. Esse detalhe chamou muito a atenção dos investigadores. Alguns dias depois, a polícia encontrou o carro que havia sido usado no crime abandonado em uma rua de Nova Iguaçu. Dentro do veículo, os peritos encontraram objetos de Felipe, além de manchas de sangue no banco traseiro. Mas o que realmente ajudou a investigação foram algumas impressões digitais encontradas no carro. Essas digitais levaram a polícia até alguns suspeitos. Ao mesmo tempo, outros detalhes começaram a levantar dúvidas. A casa da família não apresentava sinais de arrombamento. Nem o portão e nem a porta do quarto tinham sido forçados. Outro detalhe chamou ainda mais atenção. O cachorro da casa, que normalmente poderia alertar sobre a presença de estranhos, estava preso no quintal naquela noite. Além disso, o pai de Felipe contou que algumas semanas antes do crime, as chaves da casa haviam desaparecido misteriosamente. Enquanto essas informações eram analisadas, algo inesperado aconteceu. Um adolescente de 17 anos acabou sendo entregue à polícia pelo próprio pai. Durante o depoimento, o jovem confessou participação no crime. E foi nesse momento que a investigação tomou um rumo completamente diferente. Segundo o adolescente, quem teria planejado tudo era justamente Helen Curry. Ele afirmou que ela teria prometido aos criminosos que no cofre existia cerca de R$300 mil e que eles poderiam ficar com o dinheiro depois do crime. Além disso, ele disse que Helen teria fornecido detalhes da casa, da rotina da família e até cópias das chaves para facilitar a invasão.
A partir desse momento, o caso mudou completamente. Helen, que inicialmente era vista apenas como uma sobrevivente do crime, passou a ser investigada como possível mandante do assassinato. Ela foi chamada novamente para prestar depoimento e negou todas as acusações. Disse que também foi vítima naquela madrugada e que não tinha qualquer ligação com os criminosos. Mesmo assim, a polícia continuou investigando. Com base nas impressões digitais encontradas no carro usado no crime, os investigadores conseguiram identificar outros envolvidos. Entre eles estavam Marlon Paranhos da Silva, de 24 anos, e Luig Cirino dos Santos, de 20 anos. Pouco tempo depois, Luig acabou sendo localizado e preso. Durante o interrogatório, ele admitiu que participou da invasão da casa e das agressões contra Felipe, mas disse que não foi ele quem fez os disparos. Segundo Luig, quem atirou em Felipe teria sido Marlon. Enquanto a polícia tentava localizar Marlon e outro suspeito que também teria participado do crime, algo inesperado aconteceu. Alguns dias depois do assassinato de Felipe, Marlon e esse outro homem foram encontrados mortos na favela do Chatuba, também na região de Mesquita. De acordo com a polícia, os dois tinham dívidas com traficantes da área. A suspeita é que eles planejavam usar o dinheiro que achavam que existia no cofre de Felipe para pagar essas dívidas. Mas como no cofre havia muito menos dinheiro do que esperavam, eles não conseguiram quitar o que deviam. Pouco tempo depois, os dois foram executados a tiros por homens em uma moto. Com a morte deles, muitas informações importantes sobre o crime acabaram se perdendo. Mesmo assim, a investigação continuou avançando. Em novembro de 2015, Helen acabou sendo presa temporariamente. A decisão foi baseada principalmente no depoimento do adolescente que participou do crime e nas circunstâncias que levantavam suspeitas. Entre os pontos que chamaram a atenção da polícia estavam o fato de não haver sinais de arrombamento na casa, o cachorro da família estar preso naquela noite e também o desaparecimento das chaves semanas antes do crime. Além disso, algumas atitudes de Helen após o crime também foram consideradas estranhas pelos investigadores. Apesar da prisão, a defesa dela entrou com pedidos na justiça, questionando a legalidade de alguns procedimentos da investigação. Em determinado momento, Helen chegou a ser solta após um habeas corpus, mas pouco tempo depois, novas decisões judiciais determinaram que ela voltasse para a prisão enquanto aguardava julgamento. Esse vai e volta na justiça gerou muita revolta na família de Felipe e também entre moradores da região, que acompanhavam o caso de perto. O julgamento de Helen Cury começou em julho de 2017, no Fórum de Nova Iguaçu. Durante o julgamento, a promotoria apresentou a tese de que o crime havia sido planejado por ela por interesse financeiro. Segundo a acusação, Helen teria passado informações sobre a casa, a rotina da família e a existência do cofre. A defesa, por outro lado, insistiu que não havia provas diretas de que ela tivesse planejado o crime. Os advogados afirmaram que as acusações se baseavam principalmente no depoimento do adolescente e em suposições. Testemunhas foram ouvidas, incluindo familiares de Felipe, peritos e pessoas ligadas ao caso. Depois de analisar todas as informações, a juíza responsável pelo processo chegou à decisão final. Helen Cury foi condenada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. A sentença considerou que o crime foi planejado e que houve motivo torpe, além de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima. Para a família de Felipe, a condenação trouxe um sentimento de justiça, embora nada pudesse reparar a perda. Já para algumas pessoas, o caso ainda deixou dúvidas. Até hoje existem discussões sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Alguns acreditam que Helen realmente participou do planejamento do crime. Outros acreditam que ela pode ter sido acusada injustamente. Mas independentemente das opiniões, o assassinato de Felipe Lavina marcou profundamente a região da Baixada Fluminense e continua sendo lembrado como um dos casos mais polêmicos da época. Essa é a Kelly. Ela decidiu dar carona a um estranho, mas essa escolha transformou o que seria uma simples viagem em uma tragédia que abalou o Brasil. Agora vamos desvendar essa história e entender o que realmente aconteceu. O caso aconteceu em novembro de 2017 e chocou todo o Brasil.
A vítima era Kelly Cristina Cadamuro, uma jovem de apenas 22 anos, natural de Guapiaçu, no interior de São Paulo. Conhecida por ser alegre, carismática e muito ligada à família, Kelly tinha diversos planos para o futuro. Ela trabalhava em São José do Rio Preto e também havia se formado como técnica em radiologia. Naquela época, Kelly mantinha um relacionamento à distância com um rapaz que morava em Itapajipe, cidade localizada no estado de Minas Gerais. Como os dois viviam em cidades diferentes, as viagens eram frequentes. E para economizar dinheiro durante esses deslocamentos, Kelly costumava oferecer vagas em seu carro para pessoas que faziam o mesmo trajeto. Era algo comum. Muitas pessoas utilizavam grupos de carona pela internet para dividir os custos da viagem. Kelly já havia feito isso outras vezes e nunca tinha enfrentado problemas. No dia 1º de novembro de 2017, ela avisou em um desses grupos que viajaria para encontrar o namorado. Pouco tempo depois, recebeu uma mensagem de uma mulher interessada na carona. A conversa aconteceu normalmente e tudo parecia certo. Mas pouco depois, houve uma mudança inesperada. A mulher informou que não poderia mais viajar. Em seguida, apenas um homem manteve contato com Kelly, afirmando que seguiria a viagem sozinho. O que parecia apenas um detalhe sem importância, acabaria se tornando um dos pontos mais comentados de toda a investigação. Mesmo assim, Kelly aceitou a carona compartilhada e seguiu com os planos normalmente. Naquela tarde, ela saiu de São José do Rio Preto rumo a Itapajipe. Antes de pegar a estrada, conversou com familiares e também com o namorado. O combinado era que chegaria ao destino por volta das 8h30 da noite. Durante o trajeto, Kelly ainda trocou mensagens normalmente. Em determinado momento, ela parou em um posto de combustível, abasteceu o carro e seguiu viagem. Depois disso, tudo mudou. As mensagens começaram a parar. As ligações não eram atendidas. O namorado estranhou o atraso e tentou contato diversas vezes, mas não recebeu resposta. As horas passaram e a preocupação aumentou. Ninguém conseguia falar com Kelly. Sem saber o que estava acontecendo, familiares e namorado começaram a percorrer o caminho que ela deveria ter feito. A esperança era que tivesse ocorrido algum problema mecânico ou até mesmo um acidente, mas não havia sinal dela. Com o passar das horas, o desaparecimento passou a ser tratado como algo muito mais grave. A polícia foi acionada e as buscas começaram imediatamente. No dia seguinte, investigadores tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança registradas durante a viagem. As gravações mostravam Kelly em um posto de combustível, acompanhada do passageiro que havia combinado a carona. Nas imagens, tudo parecia normal. Ela caminhava tranquilamente e nada indicava qualquer perigo. Pouco depois, outro registro mostrava seu carro passando por um pedágio. Seriam as últimas imagens conhecidas de Kelly com vida. Enquanto a polícia analisava as câmeras, familiares continuavam procurando qualquer pista. Foi então que uma descoberta mudou completamente o rumo da investigação. Algumas peças de roupa pertencentes à jovem foram encontradas em uma área próxima a uma estrada. Pouco tempo depois, veio uma notícia ainda mais devastadora. O corpo de Kelly foi localizado próximo a um rio em uma região afastada. A confirmação destruiu qualquer esperança da família. Além da morte, os laudos apontaram sinais de violência e também indicaram a possibilidade de abuso, algo que gerou revolta e muita discussão durante toda esta investigação. Algumas informações divulgadas posteriormente apontavam para atos de natureza sexual praticados contra a vítima, embora existissem divergências em determinados detalhes dos laudos. Agora, a prioridade da polícia era descobrir quem era o homem que entrou no carro de Kelly naquele dia. As investigações avançaram rapidamente. Ao analisar novas imagens de segurança, os policiais encontraram uma informação decisiva. O carro da vítima havia sido visto circulando por uma rota completamente diferente daquela que levaria para Itapajipe. Mas havia algo ainda mais importante. Quem estava dirigindo não era Kelly, era um homem. Pouco tempo depois, o veículo foi encontrado abandonado em uma estrada de terra. Algumas peças haviam sido retiradas e diversos objetos estavam revirados, indicando uma tentativa de desmontagem. Através das imagens e de outras provas coletadas, a polícia chegou ao nome do principal suspeito.
Tratava-se de Jonathan Pereira Prado, um homem de 33 anos que possuía um longo histórico criminal. A descoberta causou indignação. Jonathan possuía diversas condenações anteriores e estava foragido após não retornar ao sistema prisional quando recebeu o benefício da saída temporária. Segundo a investigação, ele utilizava grupos de carona para encontrar possíveis vítimas. Costumava se apresentar como uma pessoa educada, religiosa e confiável, estratégia que ajudava a conquistar a confiança de quem conversava com ele. Após ser localizado, Jonathan acabou preso. Durante os interrogatórios, confessou o crime. Segundo sua versão, o plano era roubar o veículo de Kelly. Em determinado momento da viagem, ele pediu que ela parasse o carro, alegando precisar ir ao banheiro. Foi nesse instante que anunciou o assalto e passou a controlar a situação. A partir dali, os acontecimentos se tornaram cada vez mais violentos. Kelly tentou reagir em alguns momentos, mas acabou dominada. Mais tarde, Jonathan levou a jovem para uma área isolada, onde o crime foi consumado. Após isso, ele fugiu utilizando o carro da vítima, tentou desmontar parte do veículo e procurou maneiras de lucrar com os bens roubados. Apesar da confissão, várias dúvidas continuaram sem resposta. A mulher que inicialmente entrou em contato com Kelly realmente existia? Jonathan teve a ajuda de outras pessoas? Por que havia objetos estranhos encontrados dentro do carro? E se o objetivo era apenas roubar o veículo, por que tirar a vida da jovem? Essas perguntas alimentaram discussões durante anos. Em setembro de 2018, Jonathan foi levado a julgamento. Diante das provas reunidas pela investigação, acabou condenado a mais de 42 anos de prisão. Outros homens também foram responsabilizados por terem recebido objetos ligados ao crime. Mesmo com a condenação, a família de Kelly nunca acreditou que todas as respostas tenham sido encontradas. Para eles, ainda existem detalhes que jamais foram totalmente esclarecidos. O caso de Kelly Cristina Cadamuro permanece como um dos crimes mais marcantes da década. Uma história que começou com uma simples carona e terminou em uma tragédia que mudou para sempre a vida de uma família inteira. E você, acredita que Jonathan agiu sozinho ou acha que existem pontos desse caso que ainda não foram totalmente esclarecidos? Deixe sua opinião nos... Essa é a Daniela Greck. O que aconteceu com ela e suas filhas foi uma tragédia que chocou Caraguatatuba. Agora vamos entender essa história e os eventos que levaram a esse desfecho tão doloroso. Essa história se passa em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, uma cidade conhecida pela tranquilidade e pelas praias que atraem moradores e turistas o ano inteiro. Mas foi justamente nesse cenário que tudo começou a sair do controle dentro de uma casa comum, envolvendo pessoas que, até então, levavam uma rotina aparentemente normal. Daniela Greck era funcionária pública e trabalhava no centro de zoonoses da cidade. Além disso, ela também era bastante ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos da sua vida, principalmente viagens e o seu gosto pelo surf. Ela levava uma rotina dividida entre o trabalho, a vida pessoal e os cuidados com as 3 filhas: Maria Eduarda, de 15 anos, Manuela, de 13, e Mariana, de apenas 9 anos. Foi nesse mesmo ambiente de trabalho que Daniela conheceu Júlio Cardoso, um homem de 47 anos, que também atuava como servidor público. No começo, a relação entre os dois seguiu um caminho comum, com aproximação, convivência diária, e aos poucos eles começaram a se envolver. O relacionamento durou cerca de 3 anos, mas ao longo desse tempo, começou a apresentar sinais claros de desgaste. Segundo pessoas próximas, as discussões eram constantes. O relacionamento era marcado por términos e reconciliações frequentes, e cada vez mais surgiam relatos de comportamento agressivo por parte de Júlio. Ele era descrito como um homem ciumento, possessivo e que demonstrava dificuldade em lidar com o fim da relação. Em algumas ocasiões, inclusive durante viagens, já teriam acontecido episódios de agressão. Dentro de casa, o clima também não era dos melhores. Júlio não tinha uma boa relação com as filhas de Daniela, e isso só aumentava ainda mais a tensão no convívio. Enquanto isso, Daniela tentava seguir com a vida, cuidando das meninas e lidando com um relacionamento que já mostrava sinais claros de que não estava saudável. Com o passar do tempo, as brigas se intensificaram.
Amigos próximos relatam que Daniela estava cada vez mais decidida a encerrar de vez aquele relacionamento. Mas do outro lado, Júlio não aceitava essa decisão com facilidade. E foi justamente essa mistura de insistência, ciúmes e instabilidade que acabou criando um cenário extremamente perigoso. Na manhã do dia 15 de julho de 2021, Daniela estava em casa com as filhas quando Júlio chegou ao local. Ele bateu na porta e assim que Daniela atendeu, os dois começaram a discutir. Segundo relatos de vizinhos, a discussão durou alguns minutos e rapidamente se transformou em algo muito mais sério. Gritos de socorro começaram a ser ouvidos, o que fez com que pessoas próximas acionassem a polícia. Mas antes que qualquer ajuda pudesse chegar, a situação já havia saído completamente do controle. Durante a discussão, os dois entraram em luta corporal, e foi nesse momento que Júlio pegou uma faca e atacou Daniela de forma extremamente violenta dentro da própria casa. Após atacar Daniela, ele continuou dentro da residência e as filhas entraram em desespero. Maria Eduarda, a mais velha, tentou se esconder dentro do banheiro, buscando qualquer forma de se proteger. Manuela correu para uma edícula nos fundos da casa, tentando fugir da situação. Já Mariana, a mais nova, também tentou escapar, correndo pela casa enquanto tudo acontecia. Júlio foi atrás das meninas. Manuela foi alcançada primeiro na área externa e acabou sendo atacada ali mesmo. Maria Eduarda, mesmo tentando se esconder, também foi encontrada dentro do banheiro e não conseguiu escapar. Já Mariana, mesmo sendo perseguida, conseguiu sair da casa e correu para o segundo andar. Em um ato de desespero para salvar a própria vida, Mariana pulou pela janela. Ela caiu sobre uma cerca elétrica e depois no chão, ficando ferida. Mesmo assim, conseguiu se levantar e correr até a praia, onde encontrou equipes de resgate e pediu ajuda, dizendo que algo muito grave tinha acontecido com sua família. Enquanto isso, um vizinho desconfiado da situação foi até a casa para entender o que estava acontecendo. Ele chegou a conversar com Júlio, que tentou dar uma explicação sem sentido, dizendo que os gritos eram por causa de uma situação simples. Mas o vizinho percebeu que ele estava com as mãos e as roupas sujas de sangue, o que levantou ainda mais suspeitas. Logo depois, Júlio saiu do local de bicicleta, iniciando a fuga. A polícia, que já havia sido acionada pelos gritos, chegou rapidamente e encontrou a cena dentro da casa. As buscas começaram imediatamente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito deixou o local e seguiu em direção a uma área de mata. A partir disso, foi montada uma grande operação envolvendo policiais militares, civis e equipes com cães farejadores. A cidade entrou em estado de alerta, com bloqueios em estradas e abordagens em veículos para impedir qualquer tentativa de fuga. Horas depois, já durante a noite, policiais em patrulhamento avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para uma área de mata. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto e Júlio tentou atacar os policiais. Diante da situação, ele acabou sendo atingido e não resistiu. As buscas duraram mais de 12 horas e deixaram a cidade inteira em choque. O caso rapidamente se espalhou e gerou comoção entre moradores, principalmente por se tratar de uma região considerada segura. Após tudo isso, a única sobrevivente, Mariana, foi socorrida e levada ao hospital em estado grave, mas conseguiu se recuperar. Posteriormente, ela passou a viver com familiares, tentando seguir em frente após um trauma tão profundo. Esse caso ficou marcado como um dos mais chocantes de Caraguatatuba, não só pela violência, mas por mostrar como um relacionamento conturbado, ignorado por muitos sinais ao longo do tempo, pode terminar de... Quando um grupo de amigos decidiu apimentar a noite em contextos mais íntimos, algo que parecia apenas uma experiência diferente entre adultos, acabou tomando um rumo completamente inesperado. O que começou como um encontro marcado para viver uma nova experiência terminou em um dos crimes mais chocantes da Bahia. Agora você vai conferir os desdobramentos dessa história. Esse caso se passa na cidade de Dias d'Ávila, no estado da Bahia, a cerca de 50 quilômetros de Salvador. Foi ali que a história de 3 jovens mulheres acabou tomando um rumo trágico. Entre elas estava Jailma Barbosa, de 27 anos, mãe de 3 filhos pequenos. A outra era Giovana Vitória,
de apenas 18 anos, que também já era mãe de um bebê de aproximadamente 1 ano de idade. As duas mantinham amizade com uma terceira jovem, que também fazia parte do mesmo círculo e frequentava o mesmo ambiente. As três tinham, em comum, a mesma realidade. Precisavam trabalhar para sustentar seus filhos e faziam o que fosse necessário para conseguir dinheiro e manter a casa funcionando. Em determinado momento, Giovana decidiu alugar uma casa localizada na rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Embaçaí, em Dias d'Ávila. O imóvel tinha 2 andares. Na parte de baixo ficava a garagem e no andar superior estavam os cômodos da residência. Apesar de ter alugado a casa, Giovana não morava ali permanentemente. O local acabou sendo usado principalmente para encontros entre adultos. Com o passar do tempo, a casa começou a ter uma movimentação constante de pessoas entrando e saindo em diferentes horários do dia e da noite. Essa movimentação chamou a atenção de quem morava na rua. Os vizinhos começaram a comentar entre si sobre o que poderia estar acontecendo ali. Como aquela região já tinha histórico de problemas com criminalidade, alguns moradores chegaram a imaginar que o imóvel pudesse estar sendo usado para algo relacionado ao tráfico de drogas. Por causa disso, chegaram a ser feitas denúncias anônimas para a polícia, pedindo que a situação fosse verificada. Com o tempo, no entanto, ficou claro que a movimentação estava ligada a encontros íntimos entre adultos, o que explicava a quantidade de pessoas diferentes frequentando a casa. Em determinado momento, as jovens decidiram marcar um encontro íntimo com um conhecido. O homem que estava com elas naquela noite era Henrique Silva Borges dos Santos, que trabalhava como bancário. Naquela noite, eles estavam dentro da casa conversando e passando o tempo juntos. Tudo parecia seguir normalmente. No entanto, já durante a madrugada, o silêncio da rua foi quebrado de forma repentina. Moradores começaram a ouvir vários disparos de arma de fogo vindos de dentro da casa. Os tiros assustaram quem morava por perto. Entre os disparos, testemunhas disseram ter ouvido uma voz feminina gritando desesperadamente uma frase que ficou marcada naquele caso: "Não atira, amor, não atira." Pouco depois, os disparos pararam. Em seguida, alguns moradores relataram também ter ouvido o barulho de uma moto saindo rapidamente da rua, como se alguém estivesse deixando o local às pressas. Assustados com a situação, alguns vizinhos decidiram ligar imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram ao endereço e entraram na casa, encontraram uma cena extremamente violenta. Dentro da residência estavam os corpos de Henrique Silva Borges dos Santos, Giovana Vitória e Jailma Barbosa. Henrique havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Já as duas mulheres apresentavam marcas de tiros e também sinais de golpes de arma branca, indicando que houve uma grande violência dentro da casa. Outro detalhe chamou a atenção logo no início da análise do local. Não havia sinais de arrombamento na residência. A porta não tinha sido forçada, o que indicava que quem entrou provavelmente era alguém conhecido das vítimas ou que teve acesso ao imóvel sem precisar invadir. Enquanto os policiais ainda trabalhavam na cena do crime, uma terceira mulher apareceu na rua, completamente desesperada, ao ver a movimentação das viaturas e dos moradores. Era justamente a jovem que também havia estado na casa naquela noite. Ao perceber o que tinha acontecido, ela entrou em estado de choque. Afinal, poucas horas antes, ela também estava naquele encontro. Depois de algum tempo, ela conseguiu conversar com os policiais e explicar o que havia acontecido antes do crime. Segundo o relato dela, naquela noite outras pessoas também estavam na casa, além das 3 vítimas. Entre os presentes estavam Alisson Santiago dos Santos e Estevan Yuri dos Santos. De acordo com o que ela contou, em determinado momento da noite, enquanto todos estavam no ato, aconteceu uma situação que mudou completamente o clima dentro da casa. Durante aquele momento, Henrique acabou fazendo um comentário que provocou uma reação imediata. Segundo os relatos, ele teria insinuado que Alisson teria algum tipo de envolvimento com o amigo Estevan. A fala foi interpretada como uma provocação e acabou gerando uma forte discussão entre eles. Depois dessa situação, Alisson e Estevan decidiram ir embora do local, aparentemente bastante irritados com o que havia sido dito. Pouco tempo depois, a própria jovem que estava relatando os fatos recebeu uma ligação do namorado pedindo que ela fosse encontrá-lo. Então ela pegou suas coisas e decidiu sair da casa.
Dentro do imóvel permaneceram apenas Henrique, Giovana e Jailma. Foi algum tempo depois disso que os moradores da rua ouviram os disparos de arma de fogo durante a madrugada. Com as informações fornecidas por ela, a polícia passou a ter um ponto de partida para a investigação. A partir daquele momento, os investigadores começaram a reunir mais elementos que pudessem ajudar a esclarecer o que realmente havia acontecido naquela madrugada. Foram analisadas possíveis imagens de câmeras de segurança da região, movimentações próximas à casa e também registros de ligações e mensagens feitas pelos celulares das pessoas que estiveram naquele encontro. No início, uma das hipóteses levantadas era de que o crime pudesse ter alguma relação com grupos criminosos que atuavam naquela área da cidade. O bairro já tinha histórico de violência e, em alguns casos, execuções aconteciam de forma rápida, com criminosos entrando, atacando e fugindo logo em seguida. Por causa disso, essa possibilidade chegou a ser considerada pelos investigadores nos primeiros momentos. Mas conforme as apurações avançavam, outras informações começaram a surgir. Moradores da região comentavam, sempre de forma discreta, que naquela noite poderia haver mais pessoas dentro da casa, além das vítimas. Alguns relatos também indicavam que 2 homens tinham sido vistos saindo do local antes de tudo acontecer. Com o cruzamento dessas informações e com o relato da jovem que havia estado no encontro horas antes, os investigadores passaram a direcionar a investigação para os nomes que já tinham sido mencionados: Alisson Santiago dos Santos e Estevan Yuri dos Santos. Foi então que, cerca de uma semana depois do crime, aconteceu algo inesperado. Um dos homens que havia estado na casa naquela noite apareceu espontaneamente na delegacia, acompanhado de um advogado. Era Alisson Santiago dos Santos, que trabalhava como policial militar. Durante o depoimento, ele afirmou que participou do crime e disse que não estava sozinho. Segundo ele, o amigo Estevan Yuri dos Santos também havia participado da ação. Após essa declaração, Alisson foi preso. A partir das informações fornecidas no depoimento, a polícia conseguiu localizar e prender também Estevan, que foi apontado como cúmplice. Mesmo assumindo participação, os dois preferiram não explicar em detalhes tudo o que havia acontecido naquela madrugada naquele momento. Eles disseram que apresentariam suas versões completas apenas durante o processo judicial. Com base nas evidências reunidas, os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que, depois da discussão que ocorreu dentro da casa naquela noite, os 2 homens teriam decidido voltar ao local armados. Ao retornarem, atacaram as pessoas que ainda estavam dentro da residência, resultando nas mortes de Henrique, Giovana e Jailma. O caso passou a ser tratado como triplo homicídio qualificado, com a inclusão da qualificadora de feminicídio pelas mortes das 2 mulheres. Como são 3 vítimas e cada homicídio é considerado um crime separado, as penas podem ser somadas e ultrapassar 100 anos de prisão, caso os acusados sejam condenados pela Justiça. Depois da conclusão do inquérito policial, o Ministério Público apresentou denúncia contra os 2 acusados, que foi aceita pela Justiça. O processo seguiu então para a fase de instrução, etapa em que provas e depoimentos passam a ser analisados antes do julgamento. Até o momento, os 2 acusados continuam presos preventivamente, enquanto aguardam o andamento do processo e a decisão sobre o julgamento em júri popular. O policial Alisson Santiago dos Santos permanece detido em unidade da Polícia Militar, enquanto Estevan Yuri dos Santos está em um presídio comum. Enquanto o caso segue na Justiça, as famílias das vítimas continuam esperando por respostas e por uma condenação que traga algum tipo de justiça para aquela madrugada que terminou de forma tão brutal em Dias d'Ávila, na Bahia.